Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, criançada! A professora Emília voltou para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano. Lembram, crianças, que nós fizemos uma atividade bem legal na aula anterior? Um roteiro de texto para escrever a cantiga? Então, hoje chegou o dia de nós escrevermos a cantiga. Certo, crianças? Primeiro, vamos ver os objetivos que está preparado para hoje. Reescrever a cantiga selecionada pela professora. Reler e revisar a cantiga produzida coletivamente com a professora. 2 objetivos bem fáceis de fazer hoje, certo? Vamos pegar os nossos materiais, o caderno, o lápis, os lápis de cor, a borracha, a tarefa do Vem Aprender que vocês tinham para fazer, que nós vamos corrigir. Então, pega esse material e deixa aí separadinho que vocês vão precisar. Vocês lembram que vocês ouviram a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Lembram? Então, é sobre aquela música que nós vamos reescrever hoje um trechinho dela. Vejam aqui com a professora que eu coloquei na tela a letra da música do Gilberto Gil, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E está dividida em 4 estrofes. Certo? Olha, os versinhos, os estrofes, 4 estrofes. Primeiro, marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui, o que será que aconteceu? Sumiu, né? O que será? Por que será que eu deixei esse aqui separado? Porque é este trecho da música que nós vamos reescrever. Daí tem a terceira estrofe, rios de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o quarto versinho, né, o estrofe, no país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, crianças, é que vem o desafio. Nós temos que escrever esta parte da música. Vocês lembram? A professora retomou com vocês. Eu retirei esta parte da música e coloquei numa tela separada. Expliquei sobre ela. Fizemos um roteiro de texto, né? Agora chegou a hora da produção deste texto. Ok? Vejam aqui o roteiro que a professora fez. Lembram? Vamos ler esse roteiro? Os personagens da história são a boneca e o sabugo, né? Faz parte da letra da música. A boneca é de pano e tem características humanas. O sabugo de milho e também tem características. O sabugo é de milho e também tem características humanas. Isso? De certo? De. O sol nascente é belo. Eles vivem no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas 5 questões, montamos o nosso roteiro que está aqui do ladinho, que eu deixei aqui no cartaz, certo? E agora nós vamos reescrever. Vamos lá? Crianças, aqui com a professora. Primeiro, nós vamos colocar o título da música. Mesmo sendo só o estrofe que a gente vai escrever, o que está faltando, nós precisamos colocar o título da música, porque senão depois a gente não vai saber o que a gente fez, certo? Nós não vamos saber de qual música que a gente escreveu, então nós precisamos colocar o título da música. Qual era mesmo o título da música? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu vou escrever com vermelho o título da música aqui, olha, neste cartaz. Vamos lá, junto com a professora? Lá na primeira linha. Vocês não precisam escreverem agora, tá? Só acompanha com a professora. Sítio. Ó, si. Ti. O. Do. O D e o O. Agora, como que eu escrevo pica-pau? Crianças do primeiro ano. Pica. O P e o I. Isto mesmo. E o pica, o C e o A. Pica-pau. O P, o A e o U.
Isto mesmo. E no caso aqui, é tudo junto, pica-pau. E como que é este pica-pau? Qual que é a cor dele? Amarelo, da cor da minha roupa. Olhem aqui, amarelo. Vamos escrever a palavra amarelo. Amarelo. Muito bem, crianças. A gente já escreveu o título da música, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês lembram quem que gravou essa música? Gilberto Gil, isso mesmo. Agora nós vamos ler aqui as perguntinhas, eu vou ler para vocês as perguntinhas e vocês vão me respondendo e vamos tentar lembrar na nossa cabecinha como que escreve a música. Tá na minha cabeça e eu garanto que tá na cabeça de vocês. Os personagens da música são a boneca e o sabugo. No primeiro versinho da música, Gilberto Gil fala da boneca. Como que ele fala da boneca? Isto mesmo, boneca de pano é gente. Vamos tentar cantar? Boneca de pano é gente. Não é isso? Então é isso que nós vamos escrever. Boneca de pano é gente. Já estamos cantando aí, já estamos dançando, né? Daqui a pouquinho nós estamos dançando aqui. Então vamos escrever o primeiro versinho. Boneca de pano é gente. Vamos lá. Como é que faz o né? O N com o E. E o K? O C com o A. Boneca de... Como que ela é mesmo, crianças? De tecido, de malha, do que ela é? De pano, isso mesmo. Boneca de pano. Ele fala que a boneca de pano é pessoa ou ele fala que a boneca de pano é gente? Boneca de pano é gente. É gente. Vamos escrever aqui. Boneca de pano. Vamos tentar cantar esse pedacinho? Boneca de pano é gente. Nossa, acho que é assim, né? Boneca de pano é gente. E agora? Ele se refere também ao sabugo. Deixa eu ler aqui. Não. O sabugo é de milho e também tem características humanas. Como que ele fala do sabugo na música? O sabugo de milho é gente. E como que faz cantando? Sabugo de milho é gente. Não é assim? Então é isso que nós vamos escrever. Sabugo de milho é gente. Segundo pedacinho aqui. Estão vendo que eu estou deixando um espacinho para ficar bonita a nossa escrita da música. Sabugo. Bem fácil de escrever essa palavra. Sabugo, do que mesmo, crianças? De milho, isso mesmo. De milho. Milho. Sabugo de milho. O que que é, crianças? É pessoa, é humano? Como é que está na música? É gente. É gente. Vamos ler e vamos cantar esses dois pedacinhos que a gente já tem. Sabugo de milho é gente. Agora nós vamos cantar esses dois pedacinhos para guardar na cabeça. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. Isso! Muito bem, crianças. E agora vamos perguntar aqui para o nosso roteiro. O sol nascente é belo. Mas é assim que ele fala na música? O sol nascente é belo? Não, ele fala o sol nascente é tão belo. Lembram que a professora falou da palavra tão belo, que faz referência ao belo? Está exaltando a palavra belo? Tão belo, tão bonito, né? Está aumentando a qualidade do sol. O sol nascente é belo. Então, aqui no roteiro, na nossa escrita do texto agora, da cantiga, nós precisamos escrever
O sol nascente é tão belo. Vamos lá? O sol. S-O-L. O sol nascente. Olhem aqui, essa sílaba, nas. Tem o S aqui e já vem na sequência a letrinha C. Nascente. Uma palavra um pouquinho mais difícil de escrever. Nascente. O sol está nascendo. Ele não estava falando do sol poente que se põe no fim da tarde. Ele está falando do sol nascente, que está nascendo no sítio. O sol nascente, como que ele é? É tão belo. É tão belo. Olhem lá. Já escrevemos mais um pedacinho. Vírgula, vírgula e vírgula. O sol nascente é tão belo. Agora vamos tentar cantando? Vamos lá? Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Isso? E como que fica o refrão? Aonde que acontece tudo? No sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eles vivem no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o refrão da música. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos escrever. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele só fala uma vez no refrão? Sítio do Pica-Pau Amarelo? Só uma vez? Não, né, crianças? Ele fala duas vezes. A gente pode escrever duas vezes a Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou a gente pode colocar o sinalzinho 2, o número 2 e o xizinho. No nosso caso aqui, nós vamos escrever o refrão duas vezes, certo? Então, nós escrevemos a primeira vez, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, nós vamos escrever novamente isso. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bem. E nós colocamos um ponto de interrogação, de exclamação, para enaltecer a música, tá? Vamos ler com a professora e vamos cantar este trechinho para a gente gravar bem na nossa cabecinha? Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora vamos tentar cantando, crianças? Vamos lá? Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, eu não sei cantar nada, gente, mas vocês, ó, parabéns para vocês, crianças em casa que cantaram comigo. Muito bem. Gostaram de escrever? Legal, né, crianças? Agora, vamos lá na tela e dar uma olhada o que nós temos aqui? A letra da música. Já cantamos, já escrevemos, né? Já brincamos com a letra da música. Agora nós vamos retomar a letra da música aqui na tela. Lembram que está faltando alguém aqui? Então agora eu vou fazer uma mágica. Vou tirar lá do cartaz que vocês escreveram e vou jogar aqui na tela. Viram que legal? Olhem lá. O que vocês escreveram lá com a professora já está aqui na nossa tela para completar a música do Gilberto Gil que vocês ajudaram a gente a escrever.
Vamos ler novamente a música, só que agora eu não vou cantar, tá bom? Vou falar só. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Agora vem o pedacinho que vocês ajudaram a escrever. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Terceiro pedacinho. Rios de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Viram que legal que vocês escreveram? Muito bem, vocês ajudaram a completar um trecho da música. Agora, crianças, chegou o momento de vocês trabalharem mais um pouquinho. Pega o caderno de vocês, abre na próxima página, escreve a data e o nome de vocês completo. Primeiro ano agora já tem que estar escrevendo o nome completo. 1 minuto para isto e eu aguardo vocês. Muito bem, crianças, já escreveram o nome de vocês? Então agora eu tenho uma atividade para vocês fazerem, certo? Aqui está o trecho da música que vocês escreveram com a professora ali no cartaz. Eu peguei dali, fiz uma mágica, joguei aqui na tela. Vocês vão copiar com muito capricho no caderno de vocês. Boneca de pano é gente, vai pular uma linha. Vai escrever sabugo de milho é gente, vai pular uma linha novamente. O sol nascente é tão belo, pula a linha novamente para ficar caprichado no caderno. Sítio do pica-pau amarelo. Vocês vão copiar este trecho da música no caderninho de vocês e vão fazer o desenho desses dois personagens. Podem fazer o sítio também. Para isso, vocês têm 10 minutos para copiar. Se não der tempo para desenhar, vocês desenham depois. E eu aguardo vocês aqui.
Certo, crianças? Conseguiram copiar? Muito bem. Espero que tenham conseguido copiar bem direitinho, certo? Então agora, lembram que a professora passou uma tarefa para vocês lá do Vem Aprender? Muito bem. Então agora vocês vão pegar aquela tarefa e nós vamos conferir para ver se vocês escreveram corretamente. Certo? Complete as palavras com chá, xe, xi, xoxu e anote a quantidade de letras. Chapéu. Como que escreve? Com chá. Isso mesmo. Quantas letrinhas tem? 6 letrinhas. Confere lá. Chuveiro. Se escreve com chu. Quantas letras tem? 8. Lanche. Como que se escreve? Com xe. Quantas letrinhas tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Certo, crianças? Chuteira. Com chu. Isso mesmo. Vamos colocar o chu lá. Quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Vamos colocar o número 8 aqui. E por último, chave. Quantas letrinhas tem? Começa com chá, né? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, nós temos chapéu com 6 letrinhas, chuveiro com 8 letrinhas, lanche com 6 letrinhas, chuteira com 8 letrinhas e chave com 5 letrinhas. 2 minutinhos para vocês conferirem. Então, crianças, agora vejam aqui na tela a proposta de tarefa que está lá na folha de atividades do Vem Aprender que vocês retiraram na escola. Certo? Vocês vão pintar o nome da figura. Mochila, qual desses dois aqui é o nome correto deste desenho? Galinha, qual desses dois é o correto? Abelha, qual desses dois nomes? E aranha, qual desses dois nomes é o correto? E na próxima aula eu vou fazer a conferência disso. Certo, crianças? Agora vamos lá na bancada com a prof, que eu vou contar para vocês uma história do sítio e vou propor para vocês lerem para mim 2 frases. Primeiro vamos ler 2 frases. Depois eu conto uma história do sítio, que aconteceu lá no sítio. Certo? Vou contar a história do Saci para vocês. Ok? Tenho 2 frases aqui.
E vocês vão me ajudar a organizar. Saíram lá da música. Nós precisamos montar boneca de pano é gente e sabugo de milho é gente. Então, primeiro vocês vão procurar para a professora aonde que está boneca de pano é gente. Boneca de, primeiro. Acha para a professora. Isto mesmo. Boneca de. Agora, onde que está escrito? Pano é gente. Nessas palavrinhas que a professora tem aqui em cima da mesa. Esses pedacinhos de frase. Pano, olhem aqui. Pano é gente. Nós montamos uma frase. Boneca de pano é gente. Quem é a boneca de pano da história, da música que a gente cantou? A Emília. Onde está a Emília? Olhem aqui. Boneca de pano é gente. Certo? Agora ficou sabugo de milho é gente. Aonde está sabugo de? Sabugo de. Qual desses dois aqui? Onde que está escrito a palavra sabugo? Olha o som que começa. Sa. Isto mesmo aqui. Sabugo de. Sabugo do que mesmo, crianças? Sabugo de milho é gente. Ficou só sobrando esse pedacinho. Sabugo de milho é gente. Vamos ler essa frase também? Sabugo de milho é gente. Quem é o sabugo de milho na história, na música? O Visconde, isso mesmo. Olhem aqui o Visconde. Certo? Muito bem. Então, nós fizemos duas frases que saiu lá da música. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. Legal, né, crianças? Agora eu vou contar para vocês uma história de quem mesmo que eu falei para vocês? Ah, do Saci Pererê. Olha o Saci aqui. Tá vendo o Saci? Muito bem, crianças, o Saci Pererê. Lembram que eu contei para vocês que a tia Anastácia tem medo do Saci Pererê? Então, o Saci Pererê é um moleque muito travesso que vive lá nas florestas em volta do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele gosta de fazer traquinagens. E a principal personagem das traquinagens do Saci Pererê é a tia Anastácia. Certo dia, tia Anastácia resolveu fazer uns bolinhos de chuva para todo mundo no sítio. Mas ela não contava com as travessuras do Saci Pererê. Tia Anastácia bateu o bolo, a massinha dos bolinhos de chuva com tanto carinho. Deixou em cima da bancada, perto da mesa, perto da janela. De repente, apareceu o Saci Pererê num redemoinho de vento e veio girando e girando e girando. E chegou perto da janela onde estava a tia Anastácia com aquela bacia de bolinhos e fez um barulhão e deu um grito, bu! E a tia Anastácia jogou aquela tigela de bolinhos de chuva para todo lado. Era massinha em tudo que é lugar. E a tia Anastácia ficou muito braba com o Saci Pererê. Pegou uma vassoura e saiu correndo atrás dele lá no quintal. Mas o Saci Pererê usa um chapeuzinho mágico que ele, de repente, desapareceu na mata. Tia Anastácia está até hoje procurando a bacia, que na hora que ela jogou a bacia para cima, ela não sabe nem aonde a bacia foi parar e nem a sua colher de pau. Dizem as pessoas no sítio que encontraram uma bacia pendurada numa árvore a uns 5 quilômetros do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe-se lá se realmente esta bacia é da tia Anastácia, mas
eu, como sou uma boa contadora de histórias, né? A Emília, eu acredito que seja a bacia da tia Anastácia, que está lá. E até agora eu estou com uma vontade de comer bolinhos de chuva. Vejam só que legal, né, crianças? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é encantador. Não tem quem não goste, né? Vamos lá, crianças, finalizar a nossa aula? Os objetivos da aula de hoje. Reescrever a cantiga selecionada pela professora. Beleza, fizemos muito bem. Reler e revisar a cantiga produzida coletivamente com a professora. Fizemos também. Crianças, eu me despeço aqui. Professora Emília, vou voltar para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só verei vocês numa outra oportunidade. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Ah, antes de eu dar tchau, um beijo para a criançada da Escola Cirilo, da Escola Casuco, da Escola Plácido, da Escola Heitor, que mandaram recados para a professora, e também da Escola José Pinto Rosas, a aluna Maria Vitória. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de história? Então vamos lá com a professora Selma para ver o que temos hoje. Vamos ver... Ai, que bacana! Vamos começar hoje por uma história, olha só, do Nervosinho. Vocês vão gostar, prestem bastante atenção nessa história para depois vocês contarem para a professora, tá bom? Então vamos lá para a hora da história. Oi, dona Centopeia! Ui, que saudades da senhora! Ai, que coisa gostosa ficar aqui sentada na minha poltrona brincando com a Centopeia. E lembrando quanto eu sou uma pessoa legal. E lembrando quanto os meus amigos são legais. E lembrando quanto tem um amigo na minha escola que é muito nervosinho. Sabia, dona Centopeia? Sim, muito nervosinho. Querem que eu conte essa história para vocês? Pois então, era uma vez um menino muito nervosinho. Vivia com a cara amarrada. As portas ele não fechava. Ele batia. Bam, bam, bam. Ele chutava as portas. E aquele menino era muito nervosinho. Vocês aí em casa sabem fazer cara de nervosinho? Deixa eu ver. Assim? Assim? Nossa, que careta de nervoso é essa? Essa ficou muito nervosinho mesmo. Mas esse menino, nervosinho, quando a mãe dele entregava para ele um copo de leite, ele não queria leite, coisa nenhuma. E o que ele fazia? Jogava o copo no chão, derramava leite para todo lado, quebrava o copo. Quando ele não queria brincar mais com os seus brinquedos, ele jogava os brinquedos no chão, quebrava os brinquedos. Esse menino era muito, mas muito nervosinho. Na escola, não era diferente. Na escola, ele batia nos amigos. Quando ele ia jogar futebol, ele empurrava, derrubava, machucava. Quando a professora estava falando, ele falava junto com a professora. Tudo que a professora pedia para ele fazer, ele não queria. Ficava lá com a sua cara de nervosinho, sem fazer nada. Burrento, emburrado. Ai, que menino chato eu, hein? Um dia, o papai do nervosinho percebeu que ele estava mais nervosinho do que o normal e resolveu então trazer de presente para ele, adivinhem? Adivinha, dona Centopeia? Isso mesmo! Um peixe. O menino já tinha um aquário em casa e nesse aquário já tinham 2 peixinhos. O papai então chegou com aquele pacote na mão, com um peixinho laranja dentro.
aquele peixe todo nervosinho, abriu o pacote, derrubou o peixe dentro do aquário. E o peixe ficou lá ainda meio tonto da viagem e tudo, mas quando o peixe destonteou, o peixe começou a bater em todos os peixes do aquário. Pá, 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 pá. Começou a derrubar todas as paredes do aquário. Bam, bam, bam. E os enfeites que tinham dentro do aquário. O peixe estragou todos. Ai. O menino nervosinho, então, quando viu aquilo, não gostou nada. E percebeu que ele era igual ao peixe. E foi assim que o menino nervosinho já não era mais nervosinho. Na escola, ele brincava com os amigos de forma respeitosa. Ele ouvia a professora e fazia tudo o que ela pedia. O menino, que já não era mais nervosinho, recebeu outro presente do papai. Pois é, ele chegou em casa e encontrou no aquário outro peixinho. Dessa vez, muito bondoso e educado, igual o menino, que já não é mais o menino nervosinho. Legal essa história, né, dona Centopeia? Ai, eu adoro essa história do menino nervosinho, que aí ele não fica mais nervosinho, que eu também não sou uma menina nervosinha, porque eu sou uma menina bem calma, dona Centopeia. Eu não sou calma, Centopeia? Mas essa é outra história. E vocês aí de casa, vocês são nervosinhos ou são bem calminhos? Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra Centopeia, tchau pra contadora e até a próxima! Alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. E aí, crianças, o que vocês acharam da história? O que vocês acharam lá do Fabinho? O nome dele é Fabinho, o nervosinho. Bem nervosinho ele, não é verdade? Veja que não tinha paciência para nada, jogava as coisas. Olha a cara dele de mal-humorado e de nervoso. Até quando a mãe vai fazer uma gentileza, deu um copinho de leite para ele, o que ele fez? Jogou no chão, muito nervosinho. Será que isso tá certo? Olha lá na escola, quando ele chega ali perto dos amigos dele, os amigos dele já têm até medo dele, porque ele já tem aquela cara de bravo, de nervoso. Será que os amiguinhos tinham medo de ele bater neles? Será? Porque olha a cara de susto dos outros amigos. E aí, lá na história, lembra que ele ganha um peixinho do pai? E olha para a cara do peixinho. O peixinho é nervoso igual a ele. Imaginem só. Mas aí ele não gosta, né, de ver o peixinho dando rabada em tudo dentro do aquário. E aí ele percebe que o peixinho é igual a ele. Aí depois disso, será que ele se modifica? Sim, ele começou a refletir, não é isso a história? Ele começa a refletir que o peixinho é tão nervoso quanto ele começou a ver que ele está com as atitudes erradas e que não pode ser assim. E aí o que o pai dele faz? Dá um outro peixinho para ele, bem calmo e bem tranquilo. E aí o Fabinho, ele deixa de ser nervosinho, não é assim que é contado na história? E aí quando ele chega na escola, o que acontece? Os amiguinhos já têm mais facilidade de aproximação com eles, já podem brincar todos juntos, coisa que antigamente não podia acontecer, porque ele batia nos amigos, ele dava rasteira, e agora, olha lá, ele está junto com os amigos na escola e tão felizes, não é verdade?
começam até a brincar juntos. Então, o peixinho que o pai do Fabinho deu para ele serviu para poder ele ver o quanto ele estava errado com aquelas atitudes. Ele não respeitava ninguém, ele batia em todo mundo e com isso ele perdia as amizades, porque ninguém queria ficar perto deles, não é? Será que vocês são assim mesmo, meio nervosinhos? Será? Será que de vez em quando ficam bravos? Vamos pensar um pouquinho, né? Então, acho que essa atitude não é legal. Então, vamos para o nosso tema de hoje, que tem tudo a ver com a história. Veja lá, respeito às regras de convivência em cada grupo. Então, a gente precisa de regras para que a gente possa conviver em cada grupo. É esse o nosso tema de hoje. E qual que é o nosso objetivo? Identificar atitudes e regras para uma boa convivência, não é? Então, tem tudo ali a ver com a história ali do Fabinho. Então, vamos para frente. Vejam aqui que a professora trouxe duas imagens para vocês. Eu quero que vocês observem bem estas duas imagens. O que há de errado nessas duas imagens? Olhem bem. Olhem ali na primeira imagem. O rapaz ali está tendo uma atitude correta? Ele está jogando lixo ali no rio. Será que isso está certo? Será que é assim a maneira correta de a gente descartar o lixo da nossa casa? Não, né? Então, a gente já viu que aí tem coisa errada, que a gente não pode estar fazendo isso. E na segunda imagem, tá tudo certo? Um ônibus, as pessoas ali de pé, né? O ônibus parece que está bem cheio, tem bastante pessoas em pé. Tem alguma coisa de errado ali na segunda imagem? Na primeira a gente já identificou. E na segunda? É porque o ônibus está cheio? O que vocês acham? Olhem bem, prestem bastante atenção. Observem ali que nós estamos vendo dois jovens ali sentadinhos e tem uma mulher ali gestante. Tá vendo que tem uma mulher ali com um bebê na barriga? Tá vendo ali? E ela está de pé. Será que ela não deveria estar sentada naquele lugar que tá aqueles jovenzinhos? Primeiro erro. E ali do lado dela, quem que está? Um senhor também, que também tem o direito de estar ali sentado, porque ali a gente sabe que tem as cadeiras que são reservadas para essas pessoas, os assentos preferenciais para gestantes, para idosos e para outras pessoas. Então, ali a gente já identificou na segunda imagem o que está de errado ali. Então, o que deveria acontecer? Essas duas crianças, dois jovenzinhos ali, deveriam levantar para dar lugar para essas duas pessoas, para o senhor e para a mulher gestante, não é verdade? Mas e se não fosse dois jovenzinhos, fosse dois adultos? Não importa, o assento é reservado para essas pessoas, a gente tem que levantar e tem que dar o lugar, não é verdade? Então, identificamos ali o que está de errado nessas duas imagens. Mas, para que isso não aconteça, precisamos de quê? De algumas regras, de algumas normas, não é verdade? Mas aí vocês me perguntam, mas o que será que são regras, professora? O que será que são normas? Né? Se a gente tivesse regras, não tivesse regras, seria normal acontecer aquilo, jogar o lixo ali no rio, as pessoas não respeitar o lugar do outro, não é verdade? Então, é necessário, é importante que tenha essas regras, mas vamos compreender o que são essas regras. São normas de conduta para poder as pessoas respeitarem os outros em determinados lugares, em determinados ambientes. Se ali não tiver regras, as pessoas não levantam ali para dar o lugar para o idoso, para a mulher gestante. Se não houver regras, qualquer um pode estar lá poluindo o rio, embora tenha regras, e as pessoas infelizmente ainda fazem isso, que é super errado. Então, essas normas ou regras, elas são importantes para poder nos mostrar a importância de a gente conviver bem com o outro, porque com essas regras a gente convive bem em harmonia com todos os outros, não é verdade? Vamos voltar lá na história do nervosinho. Se o pai não impõe regras ali dentro do lar, a mamãe não coloca algumas normas, veja a bagunça, veja, o Fabinho não teria aprendido o comportamento dele que estava super errado, não é verdade? Então, é muito importante essas regras na nossa vida. Então, a gente tem que ter regras nos diversos grupos que nós pertencemos, porque nós estamos inseridos em vários grupos.
Vamos pensar aqui no primeiro e mais importante grupo que nós estamos inseridos, que é a família, não é verdade? Desde que nós nascemos, qual é o primeiro grupo que estamos inseridos? A nossa família. E temos regras dentro do nosso lar? Sim, no nosso grupo familiar nós precisamos de algumas regras, e assim como lá na história do Fabinho. Veja, aqui na imagem que a professora trouxe uma família ali unida, todo mundo trabalhando junto, sem cara feia, sem discussão. Então, eles determinaram regras, cada um faz alguma coisa, você faz isso, você faz aquilo outro. Ah, mas no dia que a mamãe tiver que sair ou o papai tiver que sair, então você faz isso ou você faz aquilo. Então, são normas para uma boa convivência. Não fica só nem na mão da menina, por ser menina, nem na mão só do menininho. Então, é dividido as tarefas. E é importante dizer que as tarefas da casa não é só responsabilidade da mãe, não é só responsabilidade da menina, não, tem que ser dividido sim, entre o papai que está ali dentro de casa, junto com o filho homem também se tiver, então direitos iguais ali. Então essas regras faz com que a família viva em harmonia, não é verdade? E um outro grupo, vamos pensar aqui no grupo escolar, lá na escola, nós temos algumas regras? Sim, nós temos algumas regras. A gente tem horário para chegar, a gente não pode chegar a hora que a gente quer, não é verdade? Temos hora para chegar, temos o horário para sair, temos o horário do nosso lanche, nós temos que sair de acordo com o que a professora determina, no horário correto, em fila, a gente não pode sair correndo, gritando, a gente tem o nosso horário de falar. Se você quiser falar, você tem que levantar sua mãozinha, a gente não pode falar todo mundo junto, porque senão a professora não vai compreender. Não é verdade? Então, nós temos várias normas, várias regras ali, porque, veja, na escola são muitos alunos, tem bastantes professores, funcionários, e se não tivesse regra, seria uma bagunça, todo mundo chegando e entrando e saindo na hora que quisesse, os pais entrando e saindo, entrando na sala, entrando na secretaria a hora que quisesse, e aí não ia ter respeito, não ia ter organização. Então, por isso a importância das regras ali também na nossa escola, que é um outro grupo. E ali no grupo religioso, lá onde vocês frequentam aos domingos ou durante a semana, né? É um lugar de respeito. Então você pode chegar lá gritando, correndo, empurrando? Claro que não. Na escola a gente tem um momento de descontração ali na educação física, que você fala um pouco mais alto, que você pode correr. Lá na igreja ou lá no seu ambiente religioso, você pode estar fazendo isso? Não pode, né? Então é um lugar de respeito, você fala um pouquinho mais baixo, você respeita a vez do outro. Tem alguns espaços religiosos que tem a música, tem até alguns instrumentos, mas aí você tem que respeitar as normas ali daquele ambiente, né? Então não é aquela bagunça. Então a gente também tem algumas regras ali no nosso espaço religioso. E lá na nossa comunidade, veja lá, temos a pracinha, temos lá algum supermercado lá perto no bairro onde a gente mora, ali na nossa comunidade. Também temos regras. Quando você vai lá na pracinha brincar com seus amigos, o que acontece? Você pode empurrar o outro para poder você escorregar no escorregador primeiro? Não, você tem que esperar ele escorregar para depois você ir. Tem algumas regras e algumas normas. Você pode destruir os brinquedos? Claro que não. Vamos pensar lá naquela imagem daquele rapaz jogando lixo no rio. Eu posso jogar lixo ali na pracinha ou lá dentro do supermercado? Eu posso sair jogando as coisas pelo chão? Não. E aqui nessa segunda imagem aqui que eu trouxe para retratar um supermercado. Veja ali que a pessoa está com a perna machucada e o outro dá lugar para que ele passe na frente. Isso se chama gentileza, né? Tem coisas que não precisava nem ter regras. Ser gentil, gente. O que a gente gostaria que fizesse com a gente faz com o outro também. Imagina se você está com um machucado e você gostaria tanto que o outro deixasse você passar na frente. Então isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro, respeitar o outro. Não é verdade? Mas infelizmente algumas pessoas não respeitam. Por isso que temos que ter algumas regras. Não é verdade? Então, trouxemos aqui outros espaços para vocês. Falando ali dos assentos preferenciais, olha aqui.
essa imagem? Essa imagem a gente vê sempre, né, dentro dos ônibus, para respeitar ali as pessoas que têm alguma comorbidade, alguma deficiência, gestantes, as pessoas que estão com bebês no colo, os obesos, as pessoas mais velhas, os idosos. E observem aqui que no transporte público nós temos também algumas regras. Além dessas regras do assento preferencial, observem ali que nós estamos vendo ali 2 jovens e tem um que está com fone de ouvido, ouvindo música somente para ele. Ele pode ouvir música? Sim, ele pode, mas os outros não são obrigados a escutar a música que ele está escutando. Então ele coloca o foninho de ouvido e somente ele escuta. E observem ali que a mulher que está gestante, ela está sentadinha e o senhor idoso também. Então são regras também que devemos ter ali naquele ambiente. Aqui no esporte, aqui a professora trouxe uma imagem com vários esportes ali. Então também temos regras, a gente tem que usar ali a roupa adequada, a vestimenta adequada, tem horários para chegar, horários para sair, tem que respeitar o outro atleta, a vez do outro, respeitar as pessoas que estão assistindo. Então também tem algumas normas naquele ambiente, que cada ambiente tem uma norma determinada ali. Falando também em cultura. O que é cultura, professora? Quando a gente fala em cultura, olha aqui pela imagem, a gente já vê quem faz dança, quem faz teatro, quem faz balé. Quando a gente frequenta esses espaços, não é? A gente também tem normas, a gente chega lá no teatro, a gente não chega na hora que a gente quer. A gente tem que respeitar, tem que falar baixinho, a gente não pode falar enquanto está tendo uma apresentação, não é verdade? Então isso tudo faz parte da cultura. Quando tem as feiras de livro, a gente tem que respeitar aqueles ambientes, não pode derrubar, não pode, tem locais que você não pode estar pegando as coisas, está escrito lá que não é para tocar, então não vamos tocar. Então para todos esses lugares precisam de algumas normas. E vamos aqui para a nossa primeira atividade. Olha aqui, tá bem tranquilo. Olha lá. Escreva a primeira letra de cada figura e descubra a palavra secreta. Observem que tem vários desenhos ali. Eu quero que vocês peguem a primeira letra de cada desenho e vão colocando nesses quadradinhos aqui. E vai formar uma palavra. Vamos descobrir? A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. 5 minutos, tá bom?
Joia! Fizeram? Foi fácil? Foi tranquilo? Então vamos para a primeira imagem. Que desenho que nós temos lá? O rato. O rato começa com que letra? Com a letra R. Exatamente. Ah, já acertou? Ah, então tenho certeza que vocês descobriram. Foi bem tranquilo. A segunda imagem, que nós temos? Um elefante. Elefante começa com a letra E. Joia! Depois temos um sapo. Sapo começa com a letra S. Depois o pato. Pá. Não é ba, é pá. Começa com a letra P. Depois temos o que? Uma estrela. Estrela começa com a letra E. Depois ali, que desenho que nós temos ali? Uma ilha. A ilha começa com a letrinha I. A tartaruga. Tá. Começa com a letrinha T. E o ovo, O. A letrinha O. Que palavra que formou? Respeito, que é isso que nós estamos falando aqui durante toda a nossa aula, não é verdade? Respeito. Foi tranquilo? Joia! Então vamos para frente. Vamos para a segunda atividade que está aí na folhinha de vocês, que o papai e a mamãe pegou. Está do mesmo ladinho. Veja lá embaixo na segunda imagem, o que está escrito ali? Identifique apenas as imagens que demonstram respeito às regras de convivência. Primeiro vocês vão identificar, depois a professora deixa vocês pintar, para não correr o risco de pintar errado. Primeiro olhem lá as imagens que a professora trouxe, as 5, analisem bem direitinho e vocês vão identificar apenas as que demonstram respeito às regras de convivência. A professora vai esperar, vai dar 5 minutinhos para vocês.
Joia! Então vamos ali na primeira imagem, observem ali que nós estamos vendo ali a criança, um jovenzinho se levantando da cadeira ali do assento do ônibus para dar espaço para uma senhora. Essa atitude está correta? Demonstra respeito? Sim, então essa primeira imagem está certinha, joia. Depois, lá no final da aula, vocês podem pintar, tá bom? Essa segunda imagem aqui, a criança está chupando um picolé e joga a embalagem no chão, no chão, ali. Tá certo isso? Não, está errado, né? Falamos bastante sobre isso. Então, essa daí vocês não marcaram essa. Na terceira imagem, nós vemos ali a criança ajudando a mamãe ali nas tarefas da casa. Isso é uma atitude que demonstra respeito ali, às regras de convivência naquele ambiente familiar? Sim, então essa daí também tem que ser identificada. Acertaram? Joia! Vamos para a próxima. A criança ali está organizando os brinquedos deles ali, tudo no cesto. É uma atitude correta? Sim, é uma atitude correta, não está deixando nada bagunçado. E a última ali, as crianças brigando, se soqueando, isso está certo? Não, né? Não está certo. Então, joia. Então, depois vocês pintem essas 3 imagens bem bonito, pega essa atividade, cola no caderninho de vocês com a data bem certinha, com o nome bem certinho, para identificar essa atividade de hoje, tá bom? Não esqueçam de colar para não perder a atividade. Então, a nossa aula, crianças, está chegando ao fim. Vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, que era identificar atitudes e regras para uma boa convivência? Alcançamos? Sim, alcançamos. Nós identificamos as atitudes e as regras para uma boa convivência em vários grupos ali de convivência. Então, atingimos sim o nosso objetivo de hoje. Joia! Crianças, eu quero que vocês se cuidem, fiquem bem, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática, certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar o que é o raciocínio lógico. Vocês lembram aí? Quem não lembra, não tem problema que a professora vai ler com vocês, certo? Então, acompanhem aqui na telinha. O raciocínio lógico, ele é o pensamento usado para determinar em uma relação de causa e efeito, o que pode ser verdadeiro ou não. Ele pode ser usado na resolução de problemas e exercícios matemáticos. E nós utilizamos o raciocínio lógico quando nós jogamos alguns jogos de tabuleiro ou no computador, montamos quebra-cabeça, brincamos de descobrir enigmas, jogo da velha ou o cubo mágico. Aí nós estamos utilizando a lógica, certo, crianças? Então agora que nós já relembramos o que é o raciocínio lógico, nós vamos realizar um desafio. Esse é o desafio das crianças e seus animais. Nós vamos utilizar o raciocínio lógico para poder descobrir o desafio. Então é assim, observem as crianças e os animaizinhos. Nós temos 5 amigos e cada amigo tem um bichinho de estimação. Aí nós temos o enunciado: 5 amigos foram passear com seus animais de estimação. Leia com atenção as dicas abaixo para descobrir qual o nome de cada criança. Então, acompanhem as dicas. A primeira dica: Lucinha possui um laço vermelho na cabeça. A segunda: Olívia está de vestido verde. Terceira: Álvaro está de bermuda preta. E a quarta dica: Vicente está de calça comprida azul. E a quinta: Marcelo usa camiseta vermelha. Então agora nós vamos aqui para a bancada, para nós podermos descobrir o nome dos amigos, certo? Então, nós temos os 5 amigos aqui e os 5 animaizinhos. Então, primeiro nós vamos descobrir o nome de cada amigo, igual estava lá, seguindo as dicas. O primeiro amigo é a Lucinha, que ela possui um laço vermelho na cabeça, que foi a dica que nós temos. Então, a Lucinha é uma menina, então ela não pode ser esse e nem esse, porque ela é uma menina, então só pode ser uma dessas. E a Lucinha, ela possui um laço vermelho. Esse laço é vermelho?
Não, né, crianças? Esse laço é verde. Então, qual amiga que é a Lucinha? É essa aqui, que está usando um laço vermelho. Vamos colocar o nome dela para a gente não se perder. Essa aqui é a Lucinha. Vamos para a próxima dica. Olivia está de vestido verde. Então, só sobrou essa menininha e essa é a única que está de vestido verde, certo? Então, essa é a Olivia. Agora, nós vamos para os meninos. Álvaro está de bermuda preta, mas olha, de bermuda preta nós temos 2 amigos que estão de bermuda preta. Tem um aqui e outro aqui. E tem um amigo que está de calça azul, então não pode ser esse. Então o Álvaro pode ser esse ou esse. Então vamos para a próxima dica, porque nós ainda não conseguimos descobrir. Vicente está de calça comprida azul. Então de calça comprida azul só tem esse amigo, né? Então esse é o Vicente. E por último, Marcelo usa camiseta vermelha. Então, qual amigo que está usando a camiseta vermelha? É esse aqui, que está do lado do Vicente. Então, esse é o Marcelo. E aí, nós conseguimos descobrir que o Álvaro é esse aqui que usa a bermuda preta. Certo, crianças? Então, vamos arrumar os amigos. Agora, nós já descobrimos o nome de todos eles. Do Vicente, o Marcelo, a Lucinha, a Olivia e o Álvaro. Agora, nós vamos para o próximo, que nós temos mais um desafio. Então, o nosso desafio das crianças e de seus animais continua, ainda temos mais uma parte. Então, os 5 amigos, eles foram passear com seus animais de estimação. Leia com atenção as dicas abaixo para descobrir qual animal pertence a cada criança. Então, vamos acompanhar as dicas aqui na telinha. O animal de Lucinha, ele tem pelo muito macio e orelhas compridas. O animal de Olivia late muito alto. O animal de Álvaro é o mais lento de todos. O animal de Vicente tem o corpo coberto de penas. E o animal de Marcelo adora tirar cochilos durante o dia e ronronar. Então, vamos continuar acompanhando aqui na bancada. Agora, nós temos aqui, ó, os animaizinhos. Conseguiram observar os 5 animaizinhos? Agora, nós vamos descobrir qual animalzinho é de cada criança, certo? Então, vamos relembrar as dicas. O animal de Lucinha, ele tem pelos muito macio e orelhas compridas. Ele tem pelo muito macio, então ele pode ser o gato que tem pelo macio? Será? Talvez, né? O cachorro não pode ser, porque tem uma dica que fala que o cachorro é de outro amigo que late muito alto, né? Então, o animal de Lucinha, ele pode ser o coelho ou o gato. Então, vamos ler a próxima dica. O animal de Olivia late muito alto. Qual que é o único animal que late? É o cachorro. Então, logo o cachorro é o animal da Olivia, certo? Então, vamos para a próxima dica. O animal de Álvaro é o mais lento de todos. Qual animal é o mais lento? Será que é o passarinho? Será que é o coelho ou o gato? O mais lento de todos é a tartaruga, né, crianças? Então, vamos colocar a tartaruga com o Álvaro, que é o animal do Álvaro, é a tartaruga, o animalzinho mais lento de todos. Aí a próxima dica é o animal de Vicente, tem o corpo coberto de penas. Qual bicho que tem o corpo coberto de penas? Será que é o gato, o coelho ou o passarinho? O passarinho, né? O passarinho que tem o corpo coberto de penas. Então, o passarinho, ele é o bichinho de estimação do Vicente. Agora vamos para a próxima. O animal de Marcelo, ele adora tirar cochilos durante o dia e ronronar. Quem que gosta muito de tirar cochilos durante o dia? Será que é o coelho ou será que é o gato? É o gato, né, crianças? O gato que adora tirar cochilos durante o dia. Então, vamos relembrar a primeira dica, que é o animal de Lucinha, tem pelos muito macio e orelhas compridas. Então, o animal da Lucinha é o coelho que tem pelos macio e orelhas compridas, certo? Então, ficou assim. Então, observem aqui na telinha os amigos e cada um com seu bichinho de estimação. A Lucinha com o coelho, a Olivia com o cachorro, o Vicente com o passarinho, o Álvaro com a tartaruga e o Marcelo com o gatinho dele. Então, nós conseguimos descobrir, né,
qual era o nome de cada criança e qual o seu bichinho de estimação. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Um forte abraço e fiquem bem!